Bom dia, meus irmãos, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria Santíssima. Comecinho de semana, segunda-feira, e nós estamos reunidos mais uma vez, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E meus irmãos, recebi muitas mensagens de alguns de vocês perguntando para mim por que eu não gravei o vídeo esses dias com a meditação da palavra. Mas vejam, meus irmãos, eu tenho focado naquilo também que Deus tocou meu coração de gravar a Bíblia, porque muitas pessoas continuam, infelizmente, com as suas Bíblias nas suas gavetas. E o próprio Deus me inspirou a gravar. Comecei pelo Sermão da Montanha, já está no ar o capítulo 5, 6 e 7, e que ali nós estamos também meditando, é a palavra que nós estamos meditando ao longo desse mês de junho. E eu, paralelamente a isso, eu continuo fazendo as meditações. E eu sinto uma coisa muito boa quando vocês me cobram a partilha da palavra, sabe? Porque eu vejo que aí realmente vocês estão acompanhando o canal. E vejam uma palavra que a raposinha falava para o pequeno príncipe. Foi o tempo que perdestes com sua rosa, que fez com que sua rosa fosse tão importante para você. E a raposinha continua falando para o pequeno príncipe. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. E meu irmão, eu sinto essa conexão muito grande com cada um de você que está aí do outro lado. E eu sinto que é recíproco também, pelas mensagens, pelos testemunhos que eu tenho recebido. Então, hoje nós vamos continuar estreitando esses laços através da melhor forma, que é a partilha da palavra de Deus. E vejam, as leituras hoje são muito ricas, riquíssimas. E na liturgia hoje fala assim: o egoísmo e a ganância são capazes de envenenar o coração do homem e levá-lo a cometer graves injustiças contra o seu semelhante. Sigamos a Jesus, que nos ensina a encarar os bens materiais com os olhos de Deus e a responder ao mal com o bem e à cobiça com largueza de espírito. E vamos à palavra de Deus, que está em São Mateus, capítulo 5, versículo de 38 a 42. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E, meu irmão, o que Jesus nos ensina é exatamente o que ele fazia, o que ele praticava. E para nós estarmos à frente também ensinando, veja, você, meu irmão, é imagem e semelhança de Jesus, de Deus. Eu sou imagem e semelhança de Deus. E tudo que Jesus ele nos ensina, toda a palavra de Deus, todo o direcionamento é para que, com isso, cada dia nós nos afeiçoemos a Ele. Cada dia nós nos tornemos mais e mais semelhantes a Ele. Cada dia nós tenhamos atitudes que Ele teria. E eu perguntava para Jesus, na hora que eu estava refletindo essa palavra,
como tocar o coração dos meus irmãos. E Jesus falou para mim, assim, no íntimo do meu coração, Jesus me inspirou. Toda vez que você tiver dúvida, meu irmão, como agir, não interessa com quem esteja do seu lado, pode ser pai, pode ser um filho, pode ser a sua esposa. Filho, pode ser com seu colega, com seu amigo de caminhada. Esposa, pode ser em relação ao seu marido, ao tratamento do seu filho. E isso hoje que Deus vem falar para nós, como que nós mães, nós pais, precisamos de estar atentos naquilo que a gente passa para os nossos filhos. As professoras, como que precisam de estar atentas naquilo que elas estão passando para os seus alunos. E Deus, Ele suscitava no meu coração. Tem dúvida de como agir? Faça uma pergunta. Jesus, o que o Senhor faria no meu lugar? É tão simples, meu irmão. E se nós criássemos o hábito de fazer essa pergunta, Jesus, o que o Senhor faria no meu lugar? Eu estou com dúvida aqui, como que eu vou corrigir essa situação, como que eu vou enfrentar essa situação? E veja, meus irmãos, nós temos muitos exemplos dentro da nossa casa mesmo. Muitas vezes o pai, quando o filho vai para a escola, quando o filho vai sair, e o filho às vezes teve algum enfrentamento lá fora, e o filho voltou chorando, machucado, e o pai diz para ele, olha, se alguém te der um tapa, devolve o tapa, revida com a mesma moeda, pague com a mesma moeda. Nós temos exemplo disso. Esses dias para trás eu comentei sobre a vida de São Francisco de Assis. São Francisco de Assis que vivia aquela dualidade. O pai orientava ele a fazer uma coisa, o pai não aceitava que ele fosse manso e humilde, o pai chamava ele, achava que ele fosse bobo. Mas veja, meus irmãos, muitas vezes, para ganhar lá na frente, nós precisamos de perder. Veja o que Deus fala para nós, que fala para você, Jesus, o que o Senhor faria no meu lugar? E um dia eu estava escutando um testemunho de um pai, e esse pai chorava amargamente, porque o seu filho teve um embate com os bandidos na rua, porque os bandidos queriam levar o seu celular, e ele reagiu e recebeu naquele momento um tiro na cabeça, que foi fatal. E esse pai não aceitava. E a gente estava fazendo oração de cura e de libertação para esse pai, e estava muito difícil. E uma determinada hora, induzido e conduzido ali pelo Espírito Santo de Deus, nós falamos uma palavra para aquele pai, e aquele pai entrou em pranto, chorava muito, e ele dizia que ele era o único culpado da morte do filho. Mas nós falamos, mas por que o Senhor está dizendo isso? Ele dizia que a vida inteira ele ensinou para o filho dele não levar desaforo para casa. Filho, se você apanhar na rua e não revidar, quando você chegar em casa você vai apanhar o dobro. Meu irmão, infelizmente, nós tivemos muito trabalho para fazer com que aquele pai esquecesse essa culpa, esquecesse esse passado, voltasse a caminhar sem olhar para trás. Porque quando ele refletia as atitudes dele como pai, como orientador, e hoje Jesus vem falar para nós, pai, quando você for orientar o seu filho, quando você for orientar o seu funcionário, nós estamos falando talvez para quem tem a posição de liderança. Hoje os nossos governantes, se eles escutassem um pouco que Deus, que Jesus orienta, eles iam dizer, Jesus, está difícil governar esse país. O que o Senhor faria no meu lugar? Meu irmão, que essa pergunta não se cale dentro de você. Se nós fecharmos agora essa pregação, essa reflexão com essa palavra, já ganhamos, já lucramos, fechou. Como uma amiga minha gosta de falar, Graça, fechou. E ela está me escutando agora.
Flávia, fechou. Então, fechou. Jesus disse, pergunta mamãe, pergunta papai. Jesus, o que o Senhor faria no meu lugar? E aqui ele diz, eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Perde-se agora, ganha-se para frente. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Autoridade de Jesus, porque ele, quando caminhava para a cruz, eles cuspiam, eles maltratavam, davam paulada, machucavam, e ele continua como um cordeiro manso, indo para o matadouro. Autoridade, Jesus, porque o Senhor fez, o Senhor pode ensinar, o Senhor pode cobrar. Oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a sua túnica, meus irmãos, Jesus já não tinha nada. Deitaram sorte sobre sua túnica. Jesus, que só teve o madeiro, só teve a manjedoura quando nasceu, o madeiro quando morreu. E a sua única túnica, era a única coisinha que ele tinha. Diz a palavra de Deus, deitaram sorte sobre a sua túnica. E vejam, se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Por que Jesus também? Jesus é maravilhoso, gente. Jesus, quando ele viu aqueles discípulos de Emaús sofrendo, lamuriando, de cabeça para baixo, Jesus se aproximou deles, caminhou 30 quilômetros com ele. Por quê? Jesus, ele não dava ponto sem nó, porque Jesus sabia que se ele se aproximasse daqueles discípulos, como ele se aproxima de você e como ele se aproxima de mim muitas vezes, na dor, muitas vezes na dor, muitas vezes na doença, muitas vezes na hora da derrota, aquela hora que você fala, meu Deus, acabou tudo, perdi tudo, acabou tudo, perdi emprego, estou perdendo meu casamento, estou perdendo isso, estou perdendo aquilo, perdi a fé. Jesus se aproxima de você, meu irmão, lado a lado, pareado, como diz, pareado, para a par. E ele diz tudo aquilo que ele disse para os discípulos de Emaús. Ele vai contando simplesmente a história dele. Oh, meu irmão, é a história dele. Quem se aproxima da história dele jamais será confundido, jamais será machucado, jamais será ferido. Quando se você estiver desse jeito, cabeça para baixo, como aqueles discípulos de Emaús estavam, aproxime-se da palavra de Deus, porque vocês sairão de lá curados. A partir do momento que Jesus vai falando, e aqui ele diz, se alguém te convidar a andar 1 quilômetro comigo, às vezes seja por maldade, anda 2, anda 3, anda 4, é uma oportunidade de você, talvez com a sua obediência, ser luz na vida dessa pessoa. Meu irmão, muitas pessoas do mal se aproximam de nós, e muitas vezes o próprio Jesus está mandando para que você, com a sua luz, possa iluminar aquela pessoa. Muitas vezes vem debater conosco até assuntos assim da própria religião. E muitas vezes nós precisamos de saber a hora de calar e a hora de falar. Muitas vezes as pessoas vêm vêm tratar da gente assuntos que são polêmicos da nossa fé. A nossa fé em Nossa Senhora, por exemplo. Meu irmão, peça a Jesus, peça a Nossa Senhora, o que a senhora faria, o que a senhora falaria no meu lugar? E muitas vezes ela fala, cale-se, cale-se. Dê o exemplo, seja modelo. Maria, muitas vezes ela se calou, pouquíssimas palavras nós sabemos que saiu da boca dela, a não ser uma que marcou. Fazei tudo o que o meu filho vos disser. E Deus hoje está falando para nós. Não há violência, não há vingança. Pergunte, na dúvida, Jesus, o que o Senhor faria no meu lugar? Nós vamos já encerrando com essa pergunta. Jesus, nas nossas dúvidas, nos nossos medos, nas nossas dificuldades, talvez nessa derrota, nessa sensação de derrota que esses meus irmãos muitas vezes estão vivendo, fala para eles, Jesus, para fazer essa pergunta para o Senhor, que eles possam ser tocados agora por essa palavra. E eu peço ao Espírito Santo de Deus que cele, meu irmão, em cada um de nós,
os efeitos positivos dessa palavra. E eu peço que o Espírito Santo de Deus possa apagar em nós tudo aquilo que nós já fizemos para trás, como aquele pai, com aquele complexo de culpa. Vem, Espírito Santo de Deus, vai apagando em nós os nossos complexos de culpa, as nossas sensações de derrota, as nossas sensações de fracasso. Vai, Senhor Jesus Cristo, vem conosco já, nos revestindo com o seu manto santo, nos dando aquela veste nova. Aqui vem aquela imagem daquela criancinha que vai levantando as mãos e a mamãe vai tirando essa veste suja, esta veste que está manchada das dores, manchada de sangue, manchada de lágrima, e a criancinha vai estendendo a sua mãozinha e Nossa Senhora vai colocando as vestes brancas, aquelas vestes brancas com que nós fomos batizados, meu irmão. Essa a luz que Nossa Senhora e que o próprio Filho Jesus coloca no meu coração aqui agora. Jesus trocando as nossas vestes, nos dando vestes brancas do nosso batismo. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, por essa natureza que nos circunda, que nos rodeia. Obrigada por esses pássaros que estão te louvando aqui junto comigo, estão cantando. Obrigado, Jesus. Obrigado pela vida que o Senhor nos deu. Obrigada, Senhor Jesus Cristo, pela correção, Deus, pela exortação da sua palavra. Obrigada pelo amor que o Senhor tem por nós. Nós vamos rezar com uma Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora que ela abençoe o seu dia. Maria, passa na frente da vida dos meus irmãos, das decisões dos meus irmãos, que eles possam sempre perguntar, e sempre perguntar para o seu amado Filho Jesus: Jesus, o que o Senhor faria no meu lugar? E que nós possamos sempre lembrar do que a Senhora nos ensinou. Fazei tudo o que Ele vos disser. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Meus irmãos, nós estivemos e estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu peço um favor para você, meu irmão. Se essa palavra te fez bem, convide mais um para se inscrever neste canal e compartilhe esse vídeo. Você também é responsável comigo por evangelizar, por espalhar essa semente do bem, do amor de Deus. Amém. Bom dia. Até amanhã, se Deus quiser.